Espero que tudo certo com essa gravação. Então vamos lá, pessoal. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura e a replicação do DNA. Como eu falei, é uma molécula que a gente já conhece, né? A princípio, um pouco da sua função, um pouco da sua estrutura até, né? Ela está sempre em todos os lugares, né? Representada, como está aqui colocada aqui sempre nesse meu primeiro slide das aulas, né? E a gente vê muito, né? Esse símbolo do DNA sendo colocado aí no nosso cotidiano. Mas a gente vai entender um pouquinho mais a fundo de como que a gente chegou nessa estrutura, né? E o porquê que essa estrutura é dessa maneira, né? Qual a importância dessa estrutura para as funções que o DNA apresenta, tá? Primeiro, vamos trazer um pouquinho do que a gente falou lá na aula de introdução, né? Na nossa primeira aula, que a gente falou um pouquinho do que a genética estuda, que é a hereditariedade, que é justamente o processo de transmissão de características de uma geração para a próxima geração. Então, pai e mãe aqui têm as suas características e para chegarem aí no filho, ele vai transmitir, né, essas características no primeiro filho, um outro filho que eles tenham. Né, você tem aí a transmissão dessas características, tá? A gente vai falar um pouco mais, né, no próximo módulo sobre o processo da transmissão das características, né, o trabalho do Mendel e tudo mais, mas agora a gente vai estar no módulo molecular. E no módulo molecular, quando a gente pensa na transmissão da característica, bom, a hereditariedade de fato existe. As características são passadas de uma geração para outra. Que molécula, vamos pensar assim, é responsável pela transmissão das características, né? Que molécula carrega, vamos dizer assim, a informação genética, tá? E essa molécula, né, a princípio, lá no início, nos primeiros estudos, nos primeiros trabalhos, a gente não vai conseguir passar por todos os trabalhos, obviamente, vamos ter que resumir bastante essa história para caber dentro do nosso curso, começou a ser chamado justamente de material genético, tá? Então, se a gente tem a genética que estuda a hereditariedade, a tal molécula, o tal material que carrega a informação genética vai ser chamado de material genético, tá? E a nossa aula de hoje vai ser justamente uma aula que vai passar a contar essa história da descoberta do material genético, que assim a gente consegue entender por que o material genético tem essa estrutura que ele tem, que ele apresenta, e as suas funções também, aí correlacionadas, tá? O material genético, então, é aquele que vai permitir tanto a conservação da informação genética, então a célula que tem aquele material genético, ela consegue conservar, manter aquela informação genética. Ele também permite a transferência da informação genética, justamente essa transferência, né, o que é a transmissão da característica. Então ele consegue tanto conservar a informação como transferir informação de alguma forma. A gente já vai entender melhor até o final da aula. E a gente já sabe, vocês já sabem o que é o material genético. Eu não preciso fazer mistério aqui, né? Todo mundo sabe que o material genético é o DNA. E que o DNA é uma dupla fita, uma dupla hélice. Desculpe, uma dupla hélice, né? Uma molécula em formato de dupla hélice. Todo mundo já viu, todo mundo já sabe, né? Mas a história de hoje, da aula de hoje, vai ser justamente como que a gente chegou na dupla hélice de DNA sendo um material genético, tá? Claro que eu não vou conseguir contar essa história desde o início, tá? Senão a gente não conseguiria chegar até o conteúdo que a gente precisa que vocês tenham. Mas a gente vai partir de alguns pressupostos, algumas coisas que provavelmente vocês já ouviram falar, né? E que não tem muito problema da gente perpassar um pouco mais rápido sobre isso. E alguns pressupostos que a gente vai partir é que o Mendel lá atrás, então aqui a era molecular, eu mostrei para vocês lá no nosso histórico que ela é um pouco mais à frente. O Mendel lá atrás já começou a estudar a transmissão das características e indicou que tinham uns tais fatores hereditários responsáveis pelas tais características da cor da semente da ervilha, da forma da ervilha e tudo mais, que era passado aí como fatores que iam sendo passados em pares, né? Trouxe lá os princípios, as leis de Mendel, os princípios que ele observou, né? Explicou bastante um pouco dessa transmissão.
Mas ele chamou aquilo, inicialmente, ele não sabia molecularmente como é que era, ele chamou de fator hereditário, tá? Inicialmente. Posteriormente, os estudos sendo um pouco mais avançados, chegando a conseguir observar os tais cromossomos lá nas células, né, é que conseguiu se correlacionar que os tais fatores hereditários de Mendel estavam nos cromossomos, tá? E começou a se chamar esses fatores hereditários de genes, tá? A palavra gene, ela tem uma origem aí, né, justamente de início, de origem, tá? É o gene, de onde que origina, vamos dizer, aquela característica, tá? Então, eles começaram a chamar de genes. Não sabiam exatamente do que se tratava, mas deram esse nome. Então, sabíamos que tínhamos os tais genes, que eram os fatores hereditários, que estavam sendo carregados ali pelos cromossomos, que estavam lá no núcleo da célula, e que cada gene, a princípio, até então, o que parecia ser, né, que as grandes moléculas que eram responsáveis pelas características, então, por exemplo, a cor do meu cabelo é devido a uma coloração, uma pigmentação, né, que vai ser diferente de quem tem um cabelo louro, de quem tem um cabelo mais escuro, né? A pigmentação da minha pele vai ter a ver com a melanina, que é também um pigmento. Tudo isso, proteínas, tá? E aí eu dei um exemplo mais lúdico, né? Mas isso para os exemplos metabólicos também, tá? A gente vai ter aí enzimas diferentes, aqui uma mutação, aqui lá, enfim, proteínas é que causam normalmente as características, tá? E eles conseguiram observar isso que, bom, são devido a proteínas diferentes. Então, de alguma forma, o gene consegue indicar lá qual vai ser a proteína no final. Então, essa questão de que um gene vai ter que, de alguma forma, trazer a informação para chegar em uma proteína, que é uma sequência de aminoácidos, como a gente sabe. E, além disso, após esse período, esse ponto aí de partida, a gente teve também os experimentos de Griffith e Avery. Se alguém tiver um tempo de olhar um pouquinho isso no livro, quiser tirar uma dúvida comigo aí por fora, eu só não vou falar aqui porque a gente não tem tempo mesmo. São experimentos muito interessantes que indicam, que mostram, né, que o material genético ele é feito de ácido desoxirribonucleico, tá? Ácido desoxirribonucleico tem uma abreviação, né, uma sigla, que é justamente que é em inglês, né, essa sigla em inglês é DNA, tá? E a gente chega no DNA, por que é DNA? É ácido desoxirribonucleico. O Griffith e o Avery, eles fizeram uma demonstração, observaram o fenômeno ali, né, que tinha uma molécula que trazia informação genética e depois, no trabalho do Avery, que foi um pouquinho mais à frente, ele fez o quê? Bom, vamos ver se essa molécula é uma proteína? Não era. Não era proteína, não era polissacarídeo, não era carboidrato, não era lipídio, não era RNA, era o DNA. Tá? Então, esses experimentos do Griffith e do Avery são bem legais. Se vocês puderem olhar assim por fora, são bem interessantes. Mas vamos partir desse pressuposto também, que então o tal material genético, tá? Se descobriu que a composição dele, ele era feito de ácido desoxirribonucleico. Mas para chegar na estrutura, aí a gente vai ter que perpassar aqui alguns pressupostos. Só saber a composição, que ele é feito de ácido desoxirribonucleico, sozinho não traz a estrutura do DNA. Beleza. Então, partimos desses pressupostos. Então, eles já sabiam que era feito de DNA. Bom, e esse material genético feito de DNA, feito de ácido desoxirribonucleico, ele tinha que ter aí 3 propriedades, tá? Vamos dizer assim, que estavam correlacionadas à sua função. Ou algo que eles já observavam, que, bom, o material genético, ele estoca, como a gente estava falando, ele conserva uma informação genética, né? Então, ele tinha que ser capaz não só de estocar uma informação, porque não era uma informação pequena. Se ele estava correlacionando um gene com uma proteína, quantas proteínas são produzidas pela célula? Muitas, milhares, milhões de proteínas vão ser produzidas ali por um organismo, por exemplo, como nós humanos, né? Então, ele tem que estocar esse material genético com um grande conteúdo de informação genética. Ele tem que ser capaz de estocar isso, tá? Então, não poderia ser uma molécula que estocasse pouca informação. Tem que ser uma molécula que estoque uma grande quantidade de informação genética. A segunda propriedade que o material genético tinha que ter
era a capacidade ou ter uma estrutura que permitisse, vamos dizer assim, a sua replicação, que permitisse a gente fazer uma cópia dele, quando a célula precisasse o quê? Se dividir. Porque se a célula apresenta lá, estoca aquela informação genética, como a gente estava falando, é conservação e transferência, né? Também tem que transferir para a próxima geração. Então, pensa lá na célula em si, né? Uma célula, quando vai se dividir, divisão celular, a célula, ela replica, ela faz uma cópia do DNA dela, e aí ela se divide em duas e gera as duas células filha, cada uma carregando a informação genética. Se ela não fizesse esse processo de replicação, simplesmente se dividisse, desse, vamos dizer assim, metade da informação genética para uma célula filha e metade para outra, bom, como assim? Não pode ficar sem informação genética. Sem uma parte da informação genética, uma parte importante da informação genética, a célula não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir produzir as proteínas que ela precisa produzir, por exemplo, para o seu desenvolvimento, tá? Então, essa molécula, a estrutura que ela tivesse, tinha que permitir a replicação, formar uma cópia dela. E a terceira propriedade do material genético era que, além disso, eles conseguiam observar, já com os estudos lá do Darwin, né? Que já observava que, bom, aí tivemos um ancestral em comum, né? E aí a gente foi se diferenciando e fomos aí criando novas espécies e tudo mais, aquela coisa toda. Ou seja, o DNA, ele não é 100% estável, sempre o mesmo, desde o início. Se fosse assim, nós seríamos aquelas primeiras células para todo sempre. Não, nós fomos nos modificando ao longo, né, das gerações. O DNA vai se modificando, ele adquire modificações. Muitas modificações o tempo inteiro? Não, porque isso não seria aí viável, né? Ficar se modificando o tempo todo, a gente causaria aí a formação de organismos não viáveis. Mas são pequenas modificaçõezinhas que vão acabando aí trazendo adaptações, trazendo novas características, né? E aí assim é que a gente vai tendo esse processo aí de evolução também, tá? Então, eles já conseguiam observar que o DNA ele não era sempre o mesmo. Ele ia se modificando um pouquinho aos poucos. E essas modificações a gente já vai estudar um pouco melhor mais à frente na aula de mutação. Era justamente essas modificações são chamadas, né, do DNA, são chamadas de mutações, tá? Então, a terceira propriedade do material genético, além de estocar e replicar-se, seria mutar. E mutar em baixa frequência, tá? Como eu estava falando, mantendo alguma estabilidade para poder ser viável também. Então, eu quero que vocês pensem nessas três propriedades do material genético como requisitos. Pensa como se fossem requisitos. Eles estavam estudando, eles estavam querendo chegar lá na molécula do material genético. Mas eles já sabiam que essas três propriedades eram requisitos que essa molécula tinha que apresentar. Eu tinha que conseguir explicar que essa molécula aqui, ela tem a capacidade de estocar informação, de se replicar e de mutar, tá? Então, pensem como requisitos. A gente já vai rever eles depois que a gente tiver a estrutura do DNA montado. Bom, agora vamos para o processo, né, que foi sendo realizado para se chegar até a estrutura do DNA. E aí existem três importantes questões. 3 é um número bem cabalístico, né? Existem três importantes questões que fizeram com que, né, a gente chegasse lá em 1954 na estrutura determinada do DNA, tá? E eu chamo essas três características, né, essas três informações-chave, né, como as três chaves para a gente conseguir desvendar a estrutura do DNA, tá? Então, é como se a nossa estrutura do DNA estivesse ali dentro de um baúzinho guardado e a gente vai ter que abrir esse baú usando três chaves. E essas três chaves, né, a gente vai falar de cada uma delas. A primeira delas, e a mais simples, né, que veio já lá
da época do Griffith, do Avery, como eu falei ali nos experimentos que eles fizeram, vem da composição básica da molécula. Então, a primeira coisa que a gente precisava saber era do que essa molécula era feita, a composição básica dela. A composição básica dela, vamos dizer assim, se ela é uma grande molécula formada por vários bloquinhos, que bloquinho é esse? Né? Qual é a composição básica? Que é o ácido desoxirribonucleico, tá? O ácido desoxirribonucleico, ele tem essa estrutura química aqui, que está mostrada. Professora, eu tenho nervoso com química, já me dá uma palpitação, meu Deus do céu, vou ter que gravar isso tudo, toda essa molécula, vou ter que desenhar ela. Não, calma. Vamos falar dela assim por partes. O que a gente precisa saber em relação ao ácido desoxirribonucleico, tá? Primeiro, é que ele tem aí 3 grupamentos importantes, tá? Então, a gente tem que saber que o ácido desoxirribonucleico, ele tem aí o grupamento, que é o grupamento açúcar, que é o grupamento central, que fica no meio da molécula, esse pentágonozinho aqui azul, tá? Ele tem, e aí essa molécula desse açúcar, que é central ali na molécula, ele se encontra ligado em uma ponta com a base nitrogenada, vocês devem lembrar que é a base nitrogenada tem vários nitrogênios aqui, e na outra ponta ele vai estar ligado a um grupamento fosfato, tá? Um grupo fosfato, tem um fósforo aqui ligado a oxigênios, então um grupo fosfato. Então, o que vocês precisam saber é o que está aqui. Tem um açúcar de desoxirribose, essa desoxirribose vem por conta do nome, tá? O nome ácido desoxirribonucleico vem, né, do açúcar de desoxirribose, que é esse que está aqui, tá? Vai ter um grupo fosfato e vai ter uma base nitrogenada, tá? E essa base nitrogenada, ela pode ser de 4 tipos. Então, estudando lá, os químicos pegaram, olha, a composição do material genético é o ácido desoxirribonucleico. E aí você tem um estudo dos químicos que estudaram e chegaram na molécula que estava ali sendo estudada, a partir de diversas técnicas experimentais que a gente que não nos interessa aqui, tá? Mas eles chegaram a observar que, além disso, ela tinha essa estrutura base, né? Açúcar, fosfato e base nitrogenada, e essa base nitrogenada ela podia ser de 4 tipos, tá? Então tinha 4 tipos diferentes de base nitrogenada: a adenina, a guanina, a citosina e a timina, tá? E a gente costuma abreviar essas bases, né, pela primeira letra. Então a gente tem a base A base G, a base C e a base T, tá? Na molécula de DNA, a gente vai ter essas 4 possibilidades aqui de bases nitrogenadas, como vocês já sabem disso. Tá, beleza. Além disso, o que é importante a gente saber aqui dessa molécula, tá? A gente tem que olhar um pouquinho que a molécula central, vamos dizer assim, talvez a mais importante, seja aí o açúcar, tá? Que está ali no meio, que é a desoxirribose. E aí, esse açúcar que está aqui, ele vai apresentar 5 carbonos, porque é uma pentose, tá? Ele tem 5 carbonos. E esses carbonos, eles são numerados, tá? Eles são numerados. Então, a gente tem esses carbonos com os números. O carbono 1', o carbono 2', o carbono 3', o carbono 4' e o carbono 5'. Conseguem observar aqui? Beleza. Não precisa gravar tudo isso. O que eu quero que vocês saibam é que existe... Desculpa, já vou falar disso aqui. Existe o carbono 5', que é o carbono que é muito importante, porque ele vai estar ligado ao grupo fosfato. E existe o carbono 3' desse açúcar, que está ligado a uma hidroxila, OH, tá? Então, são chave esses 2 carbonos, a gente já vai entender por quê. Então, a gente tem um carbono que está ligado ao fosfato e por isso a gente chama ele de carbono, né, da ponta dessa molécula, né, que é uma ponta 5' fosfato. E a gente chama essa região aqui de 3' OH, porque é o 3' que está ligado à hidroxila OH, tá?
Beleza? Ok. Isso é uma coisa que é importante vocês saberem. Além disso, observem aqui as bases nitrogenadas, né? São de 4 tipos, como eu mostrei para vocês. E aí observem que a adenina e a guanina, tá? A e G, têm uma estrutura mais parecida entre elas, que são daí 2 anéis, né? Elas são um pouco maiores e apresentam 2 anéis. A adenina e guanina, elas são chamadas, por conta dessa estrutura, né? Esse grupo delas é chamadas de purinas, tá? Elas têm aí uma purina, né? As duas. Então, por isso elas são chamadas de purinas, ou bases purínicas. E a citosina e a timina, vejam, é só um anelzinho que elas apresentam. Então, elas são chamadas de pirimidinas, ou bases pirimidínicas, tá? Isso também é importante, a gente já vai entender o porquê. Bom, então entendemos qual é a composição básica da molécula de DNA. Se a gente parou para pensar aqui, que a gente tem que formar uma molécula que armazena informação, se eu penso que eu tenho, né, uma molécula base, que é o ácido desoxirribonucleico, e que ele pode ter aí 4 tipos de bases nitrogenadas, eu posso formar o quê? Um polímero, né? Uma sequência de ácidos desoxirribonucleicos, e aí eu vou ter o quê? Uma sequência de bases nitrogenadas. Eu vou ter A, T, C, C, G, C, C, A, C, e por aí vai. Isso poderia ser aí a informação genética, concorda? A gente já poderia chegar um pouco a essa conclusão. Mas simplesmente um filamento de ácidos desoxirribonucleicos, né? Uma sequência ali só de bases, sozinha, por si só, não traz ainda todas as propriedades. A gente já vai entender por quê. E aí veio a segunda chave importante, a segunda descoberta importante, que, né, se aliou aí com a primeira e depois com a terceira para se chegar na estrutura do DNA, que foram as regras de Chargaff, que vocês também já devem ter ouvido falar. Tá? Então, a nossa segunda chave, ela foi descoberta aí por um bioquímico, tá? Um bioquímico que estava estudando a composição do DNA, estava estudando a tal composição de ácido desoxirribonucleico do DNA, e ele conseguiu ali fazer, vamos dizer assim, um estudo mais amplo, em que ele pegou DNA de planta, aí ele pegou DNA de bactéria, e ele pegou DNA de célula animal, né? Então, grupos completamente diferentes de seres vivos. E aí ele conseguiu, observando a composição química, ele observou um padrão. E o cientista, quando observa um padrão, ele até arrepia. Porque quando ele observa um padrão, ele pensa, bom, isso é importante. Porque isso se repete tanto numa célula vegetal, como numa célula animal, como numa bactéria. E o padrão que ele observou nos DNAs de todos os seres vivos que ele analisou foi que sempre eu estou lá estudando a composição dos ácidos oxirribonucleicos e os nucleotídeos, né? Essas moléculas que têm bases pirimidínicas, são pirimidinas, ou seja, são timinas e citosinas, a quantidade desses nucleotídeos pirimidínicos é sempre igual à quantidade de nucleotídeos purínicos, que são aí de adenina e guanina. Então, assim, ele postulou essa primeira regra, que a concentração, a quantidade de adenina mais guanina é sempre igual à quantidade de timina mais citosina, tá? Então, ele estava ali fazendo análises e quantificando, vamos dizer assim, purinas e pirimidinas em separado. Depois, ele continuou a estudar e quantificou aí, separando aí tal, chegando na separação de adenina, timina, citosina e guanina, em específico, aí ele conseguiu observar que sempre a concentração de adenina era igual à de timina e a concentração, a quantidade nas moléculas de DNA de guanina era sempre igual à de citosina. E aí ele chegou a essas duas regras. Sozinho, somente essa informação não dizia muita coisa, tá? Mas em conjunto com a composição e em conjunto com a terceira chave, que a gente já vai trazer aqui, aí é que se chegou na estrutura do DNA.
E a terceira chave veio de uma cientista mulher. Naquela época, você imagina a dificuldade que ela passou para chegar onde ela chegou. E justamente o resultado que ela teve, né, que foi a Rosalind Franklin, é que, de fato, chegou-se à estrutura dessa molécula, tá? Então, a gente tinha lá a ideia da composição básica, então a gente pode ter uma sequência desses nucleotídeos, a gente pode ter uma sequência de bases nitrogenadas, ali, dando a informação genética. Nessa sequência de bases, existe, de alguma forma, uma correlação. Purinas estão correlacionadas com pirimidinas, adeninas com timinas, citosinas com guaninas, tá? Beleza. Mas o formato dessa molécula, de fato, o tal formato de hélice, que é conhecido, que é colocado em todos os lugares até hoje, né? Quem desvendou esse formato foi o estudo de difração de raio-x que a Rosalind Franklin fez, tá? Então, a Rosalind Franklin, ela fez essa técnica de difração de raio-x, que eu não vou precisar explicar para vocês não precisam saber exatamente, mas é como se fosse uma fotografia dessa molécula, né? Você consegue, de diversas moléculas, macromoléculas, você consegue formar cristais dela e fazer uma exposição em um filme e fazer a difração de raio-x, né? Então, uma fotografia dessa molécula, tá? E é justamente essa daqui, a fotografia mais famosa aí do DNA que a Rosalinda teve. A partir dessa fotografia aqui, bom, professor, eu só consigo enxergar um X. Bom, isso é porque a gente está ali, né? Não sabemos tanto da técnica. Mas esse X, na verdade, esses borrões aqui, o padrão de borrões, né? Que vai acontecendo aqui, ó, maior, e depois ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo e reduzindo, tá? É como se você conseguisse observar uma molécula em forma helicoidal, em forma de hélice, tá? A partir da observação desse eixo aqui. Veja que você tem um eixo, que é essa retinha aqui, e você tem a molécula, né, rodeando esse eixo, né, fazendo esse formato helicoidal. Então, as bandas elas vão se repetindo porque a molécula está em formato helicoidal. Então, essa fotografia é que trouxe a certeza de que a estrutura do DNA, né, vinha aí numa forma de hélice. Tá? Então, a gente tinha, a partir desse resultado, que a molécula de DNA ela seria uma molécula longa, veja que vai ao longo de todo, né? Vai diminuindo, diminuindo, fazendo uma molécula longa e fina. Fina por quê? Porque a partir também dessa fotografia, a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, se conseguiu até chegar no raio, né, que a gente tem aqui nessa hélice. O raio da hélice foi medido também a partir desses estudos de difração de raio-x que a Rosalind Franklin fez. E esse raio, ele é bem pequeno, tá? Em nanômetros de espessura. Então, é uma molécula longa e fina, tá? Como se fosse um fio, mas que faz esse formato helicoidal, com essa estrutura em hélice, tá? Então, com esses três resultados, composição de nucleotídeos, as regras de Chargaff e o formato em hélice, é que nós tivemos aí, em 1953, a publicação pelo Watson e Crick, tá? Watson e Crick foram os dois que publicaram esses resultados, vejam, em um artigo na Nature de 2 páginas, em que tinha aqui, ó, vejam, o resultado de quem? Da Rosalind Franklin, embora não tenham colocado o nome dela no artigo. Mas tudo bem, isso aí são questões aí científicas, né? E políticas também. Mas nós tivemos, então, o Watson e Crick também foram muito importantes, porque, de fato, eles uniram esses resultados e, a partir deles, chegaram à conclusão de que a gente tinha não só uma hélice, nós tínhamos uma dupla hélice que estava ali sendo montada. Essa dupla hélice, né, seriam o quê? 2 filamentos e não apenas um filamento de nucleotídeos, tá? Seriam, então, 2 filamentos que se encontravam ligados um ao outro, complementarizando as suas bases, complementarizando com T, aí é a regra de Chargaff, e G complementarizando com C, purinas complementarizando com pirimidinas.
E aí a regra de Chargaff se colocava, né? Então, com essa molécula que eles chegaram na estrutura, a gente conseguia ter aí a composição básica de nucleotídeos. Nós tínhamos as regras de Chargaff respeitadas, porque elas aconteciam de forma padrão em todos os seres vivos, em todas as células. E o formato helicoidal, o formato em hélice, tá? Bom, vamos revisar então um pouquinho dessa estrutura da dupla hélice de DNA. Vamos ver o que vocês lembram e qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompam para que eu possa explicar. Então, a gente tem o quê? Para formar o DNA, nós temos que ter duas fitas de DNA, que a gente chama de fita ou filamento, né? Esse polímero, vamos dizer assim, de nucleotídeos que estão em sequência um ligado ao outro, tá? Então, eu tenho aqui duas, vamos chamar então de fitas de DNA, tá? Então, eu tenho uma fita de DNA aqui e eu tenho uma outra aqui. Se essas fitas são complementares, aí quando eu falo complementar, eu quero dizer no lugar onde eu tenho A, eu tenho T na outra fita, no lugar onde eu tenho C, eu tenho G na outra fita. Então, elas são complementares. Vamos ver se essas daqui são complementares. Bom, tenho A aqui, T aqui, G aqui, C aqui. Ok, T aqui, A aqui, ok. Então, eu consigo ver aqui, né, que a gente tem aí essas fitas são complementares. Essa sequência A, G, T, C, A, T, G, A, por exemplo, é complementar a uma sequência T, C, A, G, T, A, C, T, né? Então, elas são complementares entre si. Se elas são complementares entre si, quer dizer que elas conseguem o quê? Permanecer ligadas uma à outra, tá? A partir de ligações que são chamadas, né, de pontes, né? Hoje em dia, né, na verdade, nem são pontes, são ligações de hidrogênio, né? Então, eu tenho aí ligações de hidrogênio acontecendo entre essas bases nitrogenadas complementares, entre A e T e C e G, sempre respeitando as regras de Chargaff, né? E então, elas conseguem se permanecer ligadas uma à outra. A partir do momento que eu tenho as duas fitas complementares ligadas uma à outra, elas não ficam nesse formato aqui, não. Isso aqui é só para a gente conseguir observar melhor a sequência. A partir do momento que duas fitas de DNA se complementarizam, elas automaticamente formam essa estrutura aqui, tá? Elas não ficam assim, nesse formato aqui aberto, né? Como se estivesse desenrolado. Não, elas automaticamente formam essa estrutura em dupla hélice. Mas por que elas formam essa estrutura em dupla hélice? Bom, é a estrutura mais estável que elas conseguem se manter, tá? Elas conseguem se ligar às bases nitrogenadas e realizar interações, e aí, justamente no momento em que elas se complementarizam, elas formam essa dupla hélice, tá? Sempre aqui desse formato, então. Então, vejam, a gente tem, né, os nossos nucleotídeos, né, na nossa sequência, ó. Nessa região aqui é que a gente teria o açúcar e o fosfato, tá? E a base nitrogenada está voltada para dentro. E aí eu tenho ligação desse nucleotídeo com esse, base nitrogenada para dentro. E aí as ligações entre eles vão acontecendo aqui. Quando você tem a complementarização de uma fita com a outra, você forma a dupla hélice, né? Ela faz esse formato, continuando ali com as bases ligando uma a outra. E nessa parte aqui azul é que a gente teria, né, o que a gente chama de arcabouço, na verdade o esqueleto do DNA, que é de açúcar fosfato. Essa parte toda aqui, ela é de açúcar fosfato e o que está virado para dentro são as bases nitrogenadas, tá? Agora, vocês estão carecas de saber que a ligação entre as bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio, né? Isso já é bem falado. Mas e a ligação entre um nucleotídeo e outro para formar a fita? Que ligação é essa? Será que é importante a gente saber? É importante a gente saber que ligação é essa. A ligação que vai formar cada um desses filamentos de DNA é a ligação chamada de ligação fosfodiéster, tá? Por que é fosfodiéster? Porque justamente como eu falei, o que tem naquele esqueleto, né, ali da fita, né? É açúcar e fosfato, açúcar e fosfato. Então, por isso fosfo vai estar ali, né, diéster, porque você está relacionado com a ligação em si, tá?
O que é importante vocês saberem, né, dessa ligação fosfodiéster que acontece? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó, vamos olhar o nosso nucleotídeo, que a gente mostrou lá em cima. O que é importante a gente saber? Tem o meu açúcar, a minha base nitrogenada e o meu fosfato. A base nitrogenada vai estar voltada para dentro da molécula. O que vai formar o filamento, pessoal, como eu estava falando, é sempre o fosfato e o açúcar, tá? Tá, tem um outro nucleotídeo aqui. Quero formar um filamento. Vou começar a formar o meu filamento aqui. Esse é o primeiro, esse é o segundo, o adjacente, que vem em seguida, tá? Que ligação vai ser essa que vai ligar esse nucleotídeo nesse aqui? E aí vem a importância de saber sobre o carbono 5' fosfato e o carbono 3' OH, porque eles que são os responsáveis por essa ligação. Eles que vão estar ali formando a ligação fosfodiéster. A ligação vai ser sempre entre o 3' OH de um nucleotídeo e o 5' fosfato do outro. Tá? Então, eu vou ter o quê? Uma reação que vai acontecer, aí não precisa saber, enfim, detalhes sobre isso, mas a ligação ela vai acontecer entre o OH, que está nesse 3' e o fosfato, que está no 5' do nucleotídeo seguinte, certo? Certo. Então, se isso vai acontecer ao longo de todo o filamento, e se numa ponta desse filamento eu vou ter sempre um 5' fosfato livre, e na outra ponta eu vou ter um 3' OH livre, isso quer dizer que eu vou ter sempre uma polaridade, né, nos nossos filamentos de DNA. Professor, ainda não entendi. Como assim polaridade? Polaridade, né, vem do nome aí polos. Polos, né, pensa aí na Terra, né, polos, é o que está na ponta, tá? Polaridade, existir polaridade é porque as pontas são diferentes. Só lembrar lá um pouco da química, não tinha as moléculas que eram polares, né? E as moléculas que eram apolares. Quando é apolar, não é porque não tem ponta, mas é porque não tem diferença entre as pontas, né? Aqui a gente tem polaridade porque a gente tem diferenças entre as pontas. Uma ponta é de uma forma e a outra ponta vai ser de outra. Que é justamente o que acontece aqui, porque essa molécula numa ponta vai ter sempre um 5' fosfato livre e na outra ponta um 3' OH livre, tá? Isso no filamento de DNA, no tamanho que ele for. Aqui eu estou mostrando um filamento de 2 nucleotídeos, mas eu posso colocar mais outro aqui, mais 30, mais 3 bilhões, e numa ponta eu vou ter 5' fosfato e na outra eu vou ter 3' OH de um filamento, de todo o filamento de DNA. Deu para entender até aqui? Então, vamos lá. Se eu tenho uma ponta 5 e uma ponta 3, né, eu posso estar sempre pensando que eu vou ter um sentido. Se eu for sempre observar no sentido 5 para o 3', eu vou ter um sentido. Então, a minha seta, se eu quisesse formar uma seta em um sentido do 5 para o 3, essa seta viria o quê? Daqui para cá, certo? Então, eu vou ter sempre uma polaridade, um sentido, tá? Um sentido 5 para o 3, que seria daqui para cá, ou até um sentido 3 para o 5', que seria daqui para lá, tá? Beleza. Então, vamos pensar no filamento, tá? Vamos voltar para aquele desenho esquemático inicial, né? Falei para vocês que não precisa saber o detalhamento químico tanto da coisa. Chegando a isso daqui, é o importante, é vocês saberem que eu tenho sequências de nucleotídeos um ligado ao outro. Numa ponta eu vou sempre ter o 5', e numa outra ponta eu vou ter o 3'. Vou ter sempre um filamento com polaridade, tá? Aqui, então, a gente falou que o DNA, né, o nosso material genético, não é uma fita única, não é só um filamento, são 2 filamentos complementarizados um com o outro, certo? Então, esse filamento aqui meu, que tem uma polaridade, ele vai se complementarizar com outro filamento, tá? Que vai ter que ter, como a gente falou, uma sequência complementar, onde tem A vai ter que ter T, onde tem C vai ter que ter G. Mas, além disso, não só isso vai ser importante. Esses filamentos que vão se complementarizar, eles só conseguem se complementarizar se estiverem em sentidos opostos.
em polaridades opostas, em polaridade inversa, tá? Então, se eu tenho um filamento que nessa ponta de cá eu tenho 5' fosfato livre, na outra ponta eu tenho 3' OH livre, eu só vou conseguir complementarizar ele com a outra fita se essa fita, além de ser complementar, se ela tiver nessa ponta de cá o 5' fosfato e na outra ponta o 3', tá? Eu preciso dessa polaridade inversa. Vejam que esse está no sentido, né, do 5 para o 3, de baixo para cima, e o outro está no sentido do 5 para o 3, de cima para baixo. Tá? Então, eles vão ter que estar em polaridades inversas para se complementarizarem. Aí, você se pergunta por quê? Por que tem que ser assim? Bom, a gente falou que as bases nitrogenadas, elas ficam voltadas para dentro, certo? As moléculas em si, pessoal, né? A molécula do nucleotídeo em si, quando a gente for formar ele, bom, desse lado de cá eu tenho que ter as minhas bases nitrogenadas voltadas para cá, para dentro, e aí o outro, se eu tivesse um outro filamento, né? Vamos dizer assim, mesmo que ele tivesse sequência até complementar, mas se ele tivesse a mesma polaridade que esse aqui, as bases nitrogenadas não estariam voltadas para dentro, elas estariam voltadas para o mesmo lado que essas daqui estão, estariam voltadas para fora. E aí, não complementariza. Só vai complementarizar quando estiverem em sentidos opostos, porque aí sim as bases vão estar voltadas para dentro. E aí sim a gente vai conseguir formar a nossa dupla hélice. Entendendo até aqui? Alguma dúvida? Bom, para vocês só verem um pouquinho mais da parte química, não se assustem, só para mostrar um pouco, tá? O que vocês precisam saber mesmo é isso aqui, tá? Ter na cabeça. Mas só para mostrar como é que acontece aqui, ó. Quimicamente, a gente tem, então, o nosso açúcar aqui, tá? Com a sua ponta 3' OH livre, tá? Ele está ligado ao seu fosfato. Esse daqui, ó, que está pontilhado, é um nucleotídeo, tá? Com sua base nitrogenada voltada para cá. Vai estar ligado ao próximo nucleotídeo, ligação fosfodiéster entre um e o outro, e esse nucleotídeo com a sua base nitrogenada voltada para cá. Então, não importa o tamanho dessa molécula, né? Se eu tenho 3' OH livre desse lado, do outro lado eu tenho 5' OH livre. Então, as polaridades vão ser essas como está colocado aqui, 5' aqui e 3 aqui. Para complementarizar com o outro filamento, esse outro filamento tem necessariamente que estar na polaridade inversa. Então, ele tem que ser 5' nessa ponta e 3' nessa ponta aqui, tá? Outra observação importante, só para mostrar para vocês, talvez vocês já tenham ouvido falar, que a complementarização entre as bases, né, ela acontece por ligações de hidrogênio, tá? E as ligações de hidrogênio vão acontecer entre adenina e timina e entre citosina e guanina. Entre adenina e timina, botei ao contrário aqui, seria essa de baixo, tá, pessoal? Entre adenina e timina, eu tenho duas pontes de hidrogênio, tá, que são formadas. Tá? Só tem a possibilidade de formar aqui duas pontes. E entre a citosina e a guanina, que estão aqui, eu tenho aí a possibilidade de formar 3 pontes de hidrogênio. Então, quer dizer que C e G estão sempre ligadas por 3 pontes de hidrogênio e A e T estão sempre ligadas apenas por 2 pontes de hidrogênio. O que isso já traz um pouquinho para vocês? Que C e G estão sempre mais fortemente ligadas do que A e T, tá? Isso aí vai ser importante um pouco mais para frente, eu reviso depois, quando a gente tiver que falar mais sobre isso. Mas só para atentar aqui, porque eu mostrei a molécula em si, dá para ver bem essa formação das pontes de hidrogênio. Bom, só mostrando mais uma figura, né? Agora em tridimensional, né? A gente mostrando aqui tridimensionalmente, né? E molecularmente, como que fica essa dupla hélice, né? Porque aqui a gente está com ela, né? Não no formato de hélice, mas para a gente conseguir observar, né? Como é que ficaria. Mas, né? Quando estão ligadas um filamento com o outro, como eu falei para vocês, pum, formam a minha hélice. E aí, vejam que aqui, né? Onde está em azul,
é açúcar-fosfato, 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 ligado, grupamento açúcar-fosfato sendo ligado, formando esse esqueleto aqui. As bases nitrogenadas estão voltadas para dentro, que são esses quadradinhos aqui, laranjinhas, complementarizando uma com a outra. Vejam que é um formato mais ou menos de uma escada em caracol, né? Formam uma escadinha, né? Porque essas complementarizações entre as bases nitrogenadas, como elas têm essa estrutura em anéis que são bem planares, assim, né? É como se você formasse justamente um degrau mesmo, tá? Então, tem esse formatozinho aqui, lembra um pouco aquelas escadas em caracol, em que os degraus seriam a complementarização entre as bases, né? E aquela lateral ali, né, fosse, né, açúcar-fosfato, tá? É importante lembrar que fica assim no formato de hélice, no formato helicoidal, quando a gente tem um filamento complementarizando com o outro, tá? Mas um filamento único de DNA sozinho, ele não forma essa estrutura em hélice, tá? Ele vai formar aí diversas estruturas que a gente já vai ver um pouco mais para frente, mas não são estruturas um pouco mais aleatórias e não necessariamente não esse formato de hélice que vai acontecer quando você tem a complementarização de um afilamento com o outro. Isso traz uma estabilidade incrível para o DNA, que é uma molécula extremamente estável à temperatura, por exemplo, ao aquecimento. Ele é estável e por isso, né, você consegue conservar a informação genética ali, tá? E a gente já vai ver em relação às próximas propriedades. Então, vamos lá. E os requisitos que eu falei lá no início estão sendo preenchidos por essa dupla hélice de DNA? O primeiro deles seria estocar a informação genética. Como que estoca informação genética nessa molécula, nessa estrutura que o Watson e Crick chegaram? Pela sequência de nucleotídeos, né? Então, é a sequência de nucleotídeos que traz uma informação. Então, a sequência de nucleotídeos que vai ser A, T, T, C, C, qualquer que seja ela, essa informação ali, essa sequência específica, vai de alguma forma, a gente já vai ver isso na próxima aula, vai de alguma forma, né, determinar a sequência de aminoácidos para eu chegar nas proteínas. Então, assim é que se estoca informação genética, pela sequência de nucleotídeos que está no DNA, tá? Outro requisito era que fosse possível a replicação do DNA de forma fiel, né? E o fato da gente ter ali, né, duas fitas de DNA, né? Duas fitas de DNA se complementarizando de forma específica, ou seja, A só pareia com T e C só pareia com G, esse pareamento específico e o fato de apresentar dois filamentos, justamente é o que dá para a gente usar para fazer uma cópia. Por quê? Como eu falei para vocês, uma sequência é complementar à outra. Se eu sei que uma sequência e um filamento é A, T, C, G, eu sei qual é a sequência do filamento complementar. Onde eu tinha A, bom, então eu vou ter T aqui, eu vou ter A, porque vai complementarizar com T, vou ter G e depois vou ter o C. Então, assim, se você tiver a sequência de um filamento, você sabe a sequência do filamento complementar, porque você sabe que onde vai ter A, vai ter T aqui, onde vai ter T ali, vai ter A aqui, onde tem C ali, vai ter G aqui, onde tem G ali, vai ter C aqui, tá? Então, assim, você conseguiria fazer uma cópia desse outro filamento, tá? E a gente já vai falar um pouquinho mais de replicação daqui a pouco. E a última propriedade, que seria mutar, a capacidade de se modificar de uma forma, né, um pouco estável também, né, se modificar, mas nem tanto assim, não tão frequentemente assim, tá? E essa possibilidade de se modificar é o quê? Bom, se a gente pegar, né, temos lá uma sequência específica que traz uma informação genética. Mas se eu pegar uma base no meio dessa sequência e trocar por outra, eu mudei um pouquinho da informação genética, né? Se eu pegar uma base e tirar, eu mudei um pouquinho, talvez um pouco mais, da informação genética.
Então, eu tenho a possibilidade de substituir bases, tirar, adicionar bases, né? Substituir uma por outra em uma ou mais posições. Assim, eu consigo causar essas mutações, essas pequenas modificações que foram acontecendo no DNA ao longo do tempo, que foram gerando seres vivos diferentes, diversificados, variando, né? A variabilidade genética vem dessas modificações, é originada pela mutação. Então, é possível nessa estrutura que a gente montou? É possível se a gente substituir uma ou mais bases por outras, por exemplo. Então, sim, todos os requisitos que a gente estava falando lá no início estão preenchidos pela dupla hélice de DNA. Deu para entender isso, pessoal? Da nossa molécula, da estrutura da molécula do DNA? Que agora a gente vai falar um pouquinho de cromatina e cromossomo, tá? Eu trouxe um pouquinho desse na aula anterior para vocês, mas vou falar um pouquinho mais hoje. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de DNA, a gente já falou que é aquela molécula, a nossa dupla hélice. Já sabemos que é uma dupla hélice, são dois filamentos de DNA que ocorrem em polaridade inversa que se complementarizam, né, entre suas bases pelo pareamento específico ATCG. Tá? Mas aí, professor, eu também sei que cromatina e cromossomo também é DNA. Agora, vamos definir o que é cromatina e o que é cromossomo. Por que a gente tem que ter o nosso DNA em forma de cromatina e, em algum momento, em forma de cromossomo, tá? Primeiro, vamos pensar que o DNA é uma molécula fina e longa, tá? Beleza. Em bactérias, né, são os procariotos, bactérias são organismos bastante simples, né? Vocês sabem disso, concordam comigo? São organismos unicelulares, uma célulazinha única, pequenininha, procariótica, sem núcleo, muito simples, né? Ela tem um DNA que é um DNA pequeno, tá? Então, é uma dupla hélice? É uma dupla hélice, como está sendo mostrado aqui, tá? E aí, para organizar esse DNA pequeno, as bactérias fizeram uma metodologia muito simples, muito tranquila de se resolver, que foi ter o seu DNA em forma circular, tá? Circular, então não tem ponta, ele é circular, se liga uma ponta na outra e forma-se um DNA circular, que é perfeitamente possível de se fazer. Só você fazer uma ligação fosfodiéster entre uma ponta e outra, você forma um DNA circular. Para o DNA de bactérias, isso é perfeitamente possível, porque ele é pequeno, tá? Não vou me alongar muito nessa parte. Vamos trazer para nós, seres humanos, vamos trazer para os eucariotos, principalmente para os eucariotos superiores, né, que são extremamente complexos, como nós. O nosso DNA, ele não é pequeno. Ele não é nada perto de pequeno. Na verdade, ele é extremamente grande, tá? Extremamente grande. E aí, a estratégia de ser circular, um DNA gigantesco, bom, ela não existe, não foi viável, não chegou até aqui. E aí, o nosso DNA não é circular, o nosso DNA ele é linear, tá? Ele não vai se fechar, ele vai ter uma ponta e uma outra ponta. Como a gente já sabe, não vai ser uma molécula única, vão ser vários, né, cromossomos. Todo mundo sabe que nós temos aí 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos em cada célula, tá? Então, você imagina 46 moléculas de DNA linear, tá? Que são grandes, extremamente grandes, como eu falei. Então, a gente estava mostrando aqui moléculas de DNA para vocês, né? Tentando aproximar, mostrar de perto, né? Essas bases, algumas bases. Mas o DNA humano é muito maior do que algumas dezenas de bases. Então, eu coloquei umas reticências aqui para vocês entenderem que é muito maior que isso. Muito maior que algumas centenas de bases. Muito maior que alguns milhares de bases. Muito maior do que isso. O genoma humano, ele tem, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ele tem 3 bilhões de pares de base. Então, aqui se eu estou vendo algumas, 10, 20 pares de base, o DNA humano, ele tem 3 bilhões de pares de base. Isso seria 3.000.000.000, tá? É muita base.
é muito longo. Como que é possível a gente ter esse DNA em todas as nossas células? Esses 3 bilhões de pares em base em cada uma das nossas células, da célula da pele até todas as outras, as demais. Como é que a gente vai ter isso dentro da célula de uma forma organizada para que eu consiga acessar a informação genética que eu quero acessar, que a célula precisa acessar, né? A gente já vai falar desse acessar a informação genética, tem a ver mais com a próxima aula, que é a expressão gênica, né? Mas então, eu preciso ter uma organização, eu não posso ter isso completamente, né, descompactado dentro do DNA, dentro da célula, desculpa. Então, eu preciso da compactação do DNA. Eu fiz aí uma analogia com, por exemplo, um novelo de lã, tá? Um novelo de lã, quando você tá ali, né, você vai usar aquele novelo de lã para fazer, enfim, para fazer o seu tricô lá. Você ter esse novelo de lã todo bem enroladinho é ótimo, né? Porque aí quando você quer puxar uma determinado lugar, uma determinada quantidade, aí você vai puxando ali, você vai desenrolando conforme a necessidade. Agora, você imagina se eu pego esse novelo, desfaço completamente ele, abro ele todo, embolo ele todo assim. Não fica muito mais difícil de acessar a ponta, chegar onde eu quero, puxar, etc. Fica péssimo, né? E isso acontece, essa analogia, só trazendo uma analogia com o DNA. Então, justamente, eu preciso, vamos dizer assim, enrolar ele, como eu enrolo um novelo de lã, de uma forma organizada. Tá? E isso é justamente o que acontece com o DNA, que é o processo de compactação do DNA. E aí, o processo de compactação do DNA traz o DNA para a sua forma de cromatina e pode trazer a sua forma de cromossomo. Tá? Então, existem diversos níveis de compactação que a gente já vai ver no próximo slide, até a gente chegar no maior nível, que é o do cromossomo. Aqui a gente tem representado um cromossomo duplicado. A cromatina, então, só para definir, a cromatina é como o DNA se encontra normalmente na célula, tá? Então, só repetindo isso aqui que eu já falei para vocês. É como ela se encontra normalmente na célula. Ela tem regiões sem compactação, regiões com compactação até o segundo nível de compactação. E o cromossomo é o quê? O último nível de compactação. Tá? Ele vai acontecer somente quando a célula for se dividir, tá? Isso a gente já falou também. E relembrando que, né, para realizar a compactação, a gente tem as histonas, que são essas proteínas extremamente importantes para a compactação do DNA, tá? A associação com as histonas, né, formando os nucleossomos, forma o primeiro nível de compactação, tá? E o enrolamento dessas histonas forma o segundo nível de compactação, o segundo grau de compactação, tá? A cromatina na célula, na sua vida normal da célula, ela vai estar sempre ali até o segundo nível de compactação, regiões sem nenhuma compactação, regiões com até o segundo nível. Os demais níveis, né, de compactação, já não nos interessam tanto, vão ocorrer somente para chegar no cromossomo completamente compactado, que é para a divisão celular. A cromatina, ela vai ter, né, ser chamada, né, de duas formas diferentes, dependendo do nível de compactação. Então, quando a célula está lá, no seu processo normal lá de vida, não está se dividindo, está com o seu DNA em forma de cromatina, parcialmente compactado, você vai ter regiões da cromatina que são chamadas de eucromatina, que vão estar descompactadas, regiões que a célula precisa acessar, tá? Então, essas regiões vão estar sempre descompactadas quando a célula estiver normal lá. Quando a célula for se dividir, é que essas regiões é que vão ter que ser compactadas, porque vai ter que ser compactado de cabo a rabo, tá? E vai ser chamada de heterocromatina as regiões em que você, apesar de estar num período da célula em que ela não está se dividindo, essas regiões ainda ficam compactadas. Por quê? Porque essa região aqui eu não preciso acessar. Então, vamos compactar. Não vamos deixar tudo descompactado, não, porque não tem espaço, não dá. Então, regiões que vão estar compactadas mesmo no período normal da célula em que ela estiver aí não se dividindo, tá?
E essas regiões, elas podem ser constitutivas, ou seja, não depende do tipo celular, ela vai estar sempre compactada, tá? E as regiões que vão ser facultativas em algumas células, em alguns tipos celulares, elas vão estar compactadas, e em outros tipos celulares elas não vão estar. Então, só relembrando isso, tá? Vai ser importante agora para chegar na replicação do DNA. Tudo ok até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Hoje vocês estão tão calados, é porque a gente começou com bastante conteúdo, é isso? Vi alguém. Tem alguém aí assistindo. Ok, obrigada. Bom, vocês podem perguntar tanto no áudio, né, se vocês quiserem, ou podem falar na chamada aqui também, manda mensagem, enfim, perguntas. E agora que eu vi que alguém falou pra caramba aqui, eu não tinha visto. Peraí, deixa eu ver. Alguém falou que travou. Vamos lá. Pessoal, vocês falaram aqui no chat, embora eu esteja com o chat aberto, ele não atualizou para mim, não apareceu as coisas que vocês falaram. Travou uma parte, né, aqui. Bom, vocês vão ter a gravação, de qualquer forma. Não vou voltar lá atrás para a gente não perder tanto tempo. Mas essa questão da ligação entre adenínas e timinas, né, serem mais fracas porque são com 2 pontos de hidrogênio e CG fazem 3 pontos de hidrogênio e são mais fortes por conta disso, tá? Beleza. Tá, beleza. Ok, muito disso daqui vocês deram no ensino médio sim, mas a gente precisa nivelar todo mundo, tá? Nem todo mundo tem esse conteúdo todo no ensino médio, Giovana. Beleza. E aí, gente, agora eu tô conseguindo ver, tá, pessoal, a chamada. Mas tudo certo por enquanto, até aí? Conseguiram compreender? Por quê? Vai ser importante para a gente entender a replicação, entender a estrutura do DNA, sendo uma dupla hélice em que cada filamento tem uma polaridade inversa e são complementares entre si, tá? Então, a gente vai falar da replicação. Claro que a replicação ela começou a ser estudada nos organismos mais simples, nos procariotos, nas bactérias, e a gente vai estar falando tudo isso daqui que está muito presente nos procariotos. Depois eu vou só pontuar ao final as diferenças mais importantes para os eucariotos, né, que somos nós seres humanos, que vocês precisam saber, né, que aí está correlacionado aos seres humanos, que é importante para vocês, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente saber e que foi proposta lá pelo Watson e Crick quando eles determinaram a estrutura do DNA. Travou tudo, pessoal? De novo? É a minha internet? Deixa eu ver. Aqui não? Tá, então não é a minha internet. Tá bom, beleza. Então, Watson e Crick, eles, quando determinaram a estrutura, eles já pensaram em como que poderia ser feito essa replicação, a tal cópia, tá? Do DNA. Então, a gente sabe que... Alguém falou alguma coisa? Tudo certo? Pode falar. Em todos os seres vivos, tá? Em todos, tá? O que eu for falar aqui, desculpa, eu vou falar daqui até mais ou menos o final da aula para todos, tá? O que acontece em todos. Depois, mais para o finalzinho da aula, que vocês vão ver que eu vou dar um corte, em eucariotos, tá? Em que a gente vai ter algumas problemáticas, umas dificuldadezinhas a mais, vamos dizer assim, para a replicação em eucariotos, tá? E aí, vamos lá. A replicação, eles observaram lá o DNA, a estrutura do DNA, que é similar em bactérias e em eucariotos. E o processo, né, de replicação vai ser semiconservativo em ambos. Bom, a aluna que pontuou, não viu o nome. O que quer dizer que o processo de replicação vai ser semiconservativo? Quer dizer que ele vai se conservar em parte. Semi-conservativo, ele vai se conservar em parte, tá? Como assim? Bom, a nossa molécula de DNA, eu já falei para vocês que são 2 filamentos ligados entre si. Então, eu tenho aqui uma célula mãe que vai se dividir em 2 células filha. Vai fazer uma cópia,
do DNA dela, e vai transferir para cada célula filha uma cópia desse DNA, tá? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai ser necessária vai ser o quê? Acessar as bases nitrogenadas, a sequência de bases nitrogenadas para eu poder fazer a minha xerox, para eu poder fazer a minha cópia, certo? Então, elas são primeiramente abertas, as duas fitas, tá? Elas são abertas. E depois que elas são abertas, a gente consegue, então, ó, expor-se essa sequência, que é a nossa sequência que eu vou chamar de, que é nosso filamento aqui, que eu vou chamar, esse azul escuro, que vem da célula-mãe, eu vou chamar de filamento parental, tá? Que vem, né, da origem, né, o original, o parental. E aí eu vou conseguir, a partir disso, criar uma nova sequência de DNA, né? Vou criar um novo filamento que vai complementarizar com cada um desses filamentos parentais. Eu vou criar esses filamentos aqui que estão em azul claro, que eu vou chamar de filamentos recém-sintetizados, tá? Que eles foram recém-sintetizados, os que estão sendo sintetizados nesse processo de replicação aqui, tá? Então, é isso mais ou menos que acontece. Você tem lá, esses filamentos vão ser sintetizados usando como molde o filamento parental. Então, cada um deles, dos dois filamentos novos que vão ser sintetizados, vão usar como parental, vão usar como molde cada um dos filamentos parentais. Vejam que ao final, quando eu chego nas minhas duas células filha, cada célula filha vai receber um DNA desse, tá, pessoal? Vejam que cada célula filha recebe uma dupla fita, porque, óbvio, não dá para entregar para essa célula filha um filamento único. Vou mandar uma dupla fita para cada uma. Essa dupla fita de cada uma das filhas tem um filamento parental azul escuro, que é idêntico, que é exatamente a molécula que estava lá na mãe, e tem um filamento novinho em folha que foi recentemente sintetizado. Essa célula recebe, então, o quê? Uma molécula de DNA que está metade dela conservada, né, idêntica, exatamente, né, a molécula que era parental. E metade, né, o outro filamento, é o recém-sintetizado. A mesma coisa vai acontecer para outra célula. Deu para entender por que esse processo é chamado de semiconservativo? Então, é por conta disso, tá? E essa proposição já trouxe aí insights para a gente conseguir chegar em como que a célula faz essa replicação semiconservativa. Por que era importante chegar nessa proposta, por exemplo? Existe um experimento que eu não vou citar aqui por conta do tempo mesmo, que trouxe um experimental de bancada que se comprovou. É um experimento de Messelson e Stoll. Tá? Outra coisa que vocês podem procurar no Griffith, vocês vão achar. Ele vai falar para vocês que existia a possibilidade, vamos dizer assim, da replicação ser completamente conservativa. No final, eu ter uma célula filha recebendo exatamente a molécula da mãe e uma outra célula filha recebendo a molécula completamente nova, recém-sintetizada. Seria uma replicação, por exemplo, conservativa. Tá? Então, isso foi estudado. Tá? E isso foi comprovado experimentalmente que não, a replicação não é conservativa, ela é semi-conservativa. Ela ocorre justamente dessa maneira que está aqui representada. Tá? Agora vem a pergunta, para ver se vocês se lembram lá do conteúdo do ensino médio. Os novos filamentos de DNA, quem é que produz? Quem é que faz? Quem é que sintetiza esses novos filamentos que estão aqui em azul claro? O Leonardo aqui perguntou, quem faz a cópia é o RNA? É o que eu estou perguntando aqui. Não, não é o RNA, Leonardo. O RNA, ele vai vir na nossa próxima aula, tá? Em algum momento, o RNA, ele vai ser produzido, né? Como cópia ali do DNA, mas isso vai ser na nossa expressão gênica, vai ser na próxima aula. Tá? Não é o RNA. Essa cópia é feita automaticamente? Gostei muito dessa pergunta, Leonardo. Por quê? Porque a gente costuma dizer que o DNA é capaz de replicar-se, como se ele fosse capaz de replicar a ele mesmo sozinho. O DNA não é capaz de se replicar exatamente. O DNA é capaz de ser replicado. Ele é replicado por determinadas
agentes que vão lá, de fato, meter a mão na massa e vão sintetizar, vão produzir um novo filamento a partir daquele molde, tá? E esses agentes-chave, que são agentes-chave na célula inteira, né? Que são, na verdade, na minha opinião, as moléculas, as macromoléculas mais fascinantes, são as proteínas, tá? As proteínas é que são as responsáveis, elas que botam a mão na massa. O RNA também, mas as proteínas mais. As proteínas são as que botam a mão na massa. Não somente as proteínas, como as enzimas, que são proteínas capazes de realizar, né, catálise, né, que conseguem, de fato, ali construir, quebrar, fazer tudo. Cravou? A Fernanda Moraes trouxe a resposta. Quem produz, proteínas fazem tudo. Pensa por essa ideia mesmo, Cecília, quase tudo. Alguém pediu para eu repetir porque travou. O que eu estava falando era que o DNA sozinho não é capaz de se replicar, tá? O RNA não faz a replicação do DNA, não. O RNA está envolvido no processo de transcrição. A gente já vai ver na próxima aula, tá? Quem faz, quando falo das proteínas, tá? Quem faz esse processo de replicação do DNA, quem bota a mão na massa e faz, são as proteínas, tá? As proteínas são agentes, né? São macromoléculas gigantonas, assim, né? Formadas de aminoácidos, né? Que fazem tudo dentro da célula, absolutamente tudo, quase tudo, vamos dizer assim, né? Elas que botam a mão na massa, tá? Enquanto o DNA, ele é o quê? O cara que conserva a informação, ele fica ali estável, conservando a informação. As proteínas é que vão atrás da informação, as proteínas que replicam a informação, tá? E a Fernanda Moraes trouxe que proteína, no caso, além de ser uma proteína, é uma enzima que é aqui, de fato, replica o DNA, que são as DNA polimerases, tá? Já esse nome, né, no nome dela já vem o DNA, que você já sabe que ela age lá no DNA. As DNA polimerases, elas fazem o quê? Esse nome de polimerase vem de polímero. Elas polimerizam, ou seja, elas sintetizam esse filamento novo de DNA, tá? As DNA polimerases, então, são enzimas que vão adicionar desoxirribonucleotídeos, novos nucleotídeos, em uma ponta 3' OH do filamento, tá? Sempre sintetizando da ponta 5' para a ponta 3', tá? E elas vão usar como molde, como eu falei para vocês, elas vão usar como molde o filamento parental. O filamento parental tá lá, ela vai usar ele de molde e vai sintetizar o novo. Vamos lá. Vamos entender melhor. Temos aqui um filamento azulzinho, que é o nosso filamento parental, que eu falei. É o original que vai ser copiado. Vou fazer uma cópia desse filamento aqui. Claro que eu vou ter um filamento do outro lado que vai estar sendo copiado também, mas vamos olhar só para esse. Como todo filamento de DNA, eu tenho uma polaridade. Nessa ponta aqui eu tenho 5', nessa ponta eu tenho 3'. Eu estou dizendo aqui para vocês. A DNA polimerase é que vai sintetizar o novo filamento usando como molde esse aqui. Usando como molde no sentido de que quando tem A eu boto T, quando tem C eu boto G, quando tem T eu boto A, quando tem C eu boto... E é isso. Ela vai usar o pareamento, para usar como molde. Esse filamento que ela está sintetizando é esse amarelinho aqui, tá? Mas é importante saber que a DNA polimerase, sem essa ponta 3' OH inicial, ela não consegue, a partir somente do filamento molde, criar, gerar, começar, ela não consegue começar a sintetizar o filamento, tá? Ela só consegue continuar a síntese a partir de um iniciozinho, tá? Então, a polimerase, ela consegue agir aqui, no 3' OH do filamento, tá? Que está sendo ali o iniciozinho do filamento que vai ser sintetizado, que vai ser, então, agora alongado. Aí ela consegue, com esse 3' OH livre,
tá? Ela consegue, então, começar a adicionar nucleotídeos. Ela vai adicionar um novo nucleotídeo aqui, depois ela vai continuar. Que nucleotídeo ela vai adicionar aqui? Um nucleotídeo que tem uma base complementar a essa. Vai adicionar um nucleotídeo com uma base timina. Aí depois um outro com base timina, um com base adenina. E por aí ela vai fazendo a sua atividade de síntese nesse sentido aqui da seta. Daqui para cá. Necessariamente nesse sentido. Ela não vai fazer síntese no sentido oposto, tá? Beleza. Esse 3' H é necessário para ela fazer a partir daquilo ali da síntese. É por isso que ela não consegue começar, ela só consegue continuar. Isso quer dizer que as DNA polimerases replicativas, tá? Todas as DNA polimerases, mas a replicativa, que a gente está falando mais, né, que é a responsável pela replicação, ela vai precisar de um iniciador ou primer, tá? Primer é do inglês, né? A gente chama de primer, que é o nome em inglês, mas seria um iniciador, um iniciozinho, tá? Um pequeno, alguns nucleotídeozinhos ali complementarizados. A gente já vai entender quem é que produz esse iniciador, porque ela vai precisar desse iniciador. E aí depois ela vai, a partir dali, ela vai para frente, sintetizando rapidamente esse DNA. Então vamos pensar na nossa dupla fita. Aqui a gente pensou num filamento só, vamos pensar num filamento só, né? Aqui entendemos como é que essa DNA polimerase vai funcionar. Agora vamos voltar a pensar que nós temos uma dupla fita. A Fernanda Moraes não entendeu por que ela precisa do iniciador. Fernanda, ela precisa do iniciador porque ela não consegue colocar o primeiro nucleotídeo, entendeu? Ela não consegue colocar o primeiro e depois continuar, tá? Nenhuma DNA polimerase consegue fazer isso. A gente já vai entender quem é que vai estar ajudando nesse processo. Ela precisa de um iniciozinho e um 3' OH livre para, a partir disso, ela começar a adicionar os novos nucleotídeos. Eu só consigo explicar até isso. O que você tem que saber é isso, que elas realmente não conseguem iniciar a síntese do filamento. Ela não consegue botar o primeiro nucleotídeo. Só a partir do segundo, vamos dizer assim. Deu para entender? Então, por isso, ela precisa do iniciador. A Giovana falou, o que determinou o T que vai vir aqui embaixo foi o A de cima, né? Exatamente, Giovana. Isso é responsabilidade da DNA polimerase. Ela vai continuar a partir de um iniciozinho, tá? Continuar observando, né? Não exatamente observando, né? Já estou colocando como se a polimerase tivesse olhos. Mas ela vai respeitar o pareamento. Ela só vai conseguir colocar aqui um T. Se ela tentar colocar um G, se ela tentar colocar um C, não vai encaixar. Muito bem. E aí ela vai encaixar certinho, sempre pareando certinho. Bom, aqui vamos voltar a pensar na nossa dupla fita que tem sentidos opostos, polaridade inversa. Vamos separar essa fita. Sempre temos a dupla fita, ela está sempre em polaridade inversa, né? Vamos separar essas fitas e vamos começar a replicar. Bom, para começar a replicar, a DNA polimerase precisa de primer. A gente já falou, precisa do iniciador. Então, vamos lá. A gente já vai entender quem é que botou esse iniciador aqui. Mas aí, vamos lá. Botei um iniciador aqui, ó, um iniciozinho. Agora, eu tenho se eu tenho um 5' aqui eu tenho um 3' livre, né? Não preciso nem dizer. Se eu botei o 5 aqui, é porque do outro lado tem o 3. Agora, eu tenho um 3' livre aqui. E aí, a DNA polimerase, vamos representar ela por essa bolinha aqui amarelinha, ela vai conseguir continuar a síntese. E aí, ela vai. Segue. Fazendo a síntese, tá? Complementarizando no sentido 5, 3, 5, 3. Ó, repetindo para vocês entenderem. 5 para o 3', tá? Então, ela vem de cima para baixo aqui na minha representação. Vamos pensar do outro lado, porque agora eu tenho esse meu filamento parental de cá, eu tenho o meu outro filamento parental, que está em polaridade inversa. O que vai acontecer aqui? A polimerase vai de cima para baixo ou de baixo para cima na representação? Alguém consegue responder? Para cima.
Exatamente. Então, eu vou ter que botar um primer também, ela vai precisar do iniciador. Esse iniciador vai vir nessa ponta de cá, vai ter um 3' H. Eu vou ter minha polimerase, pum, indo para cima. Então, isso quer dizer que eu vou ter sempre a polimerase indo do 5 para o 3', né? Então, em um filamento, ela vai estar indo em um sentido, porque ela está usando esse molde que está, né, no sentido que vai estar oposto. E como o meu outro filamento parental vai estar na polaridade inversa, ela vai ter que sintetizar ainda assim do 5 para o 3'. E aí, então, ela vai estar indo no sentido 5, 3', que vai estar oposto ao de cá, tá? Então, acontece assim, certo? Certo. Agora, vamos complicar um pouquinho mais. Como que é a DNA polimerase replicativa? Como que ela é? Qual é a cara dela? Que a gente precisa saber, né? A DNA polimerase replicativa, ela tem 2 cernes catalíticos, que eu vou chamar aqui, ou sítios ativos. Talvez você já tenha ouvido falar desse nome, né? Enzima, ela tem um sítio ativo dela. Nesse sítio ativo é que ela vai fazer a função dela. No caso, a função aqui é adicionar os nucleotídeos. A DNA polimerase replicativa responsável pela replicação, ela tem 2 sítios ativos, tá? E cada um desses sítios ativos vai estar responsável por sintetizar uma das fitas. Cada uma das fitas. Então, um sítio ativo vai estar sintetizando uma fita e o outro sítio ativo vai estar sintetizando a outra fita, tá? Usando como molde, cada um usando como molde, um filamento parental. Além disso, essa síntese, ela é simultânea, se ela está presinha uma na outra, com 2 cernes catalíticos, ela vai ser simultânea. Por que é interessante ser simultânea? Por que não é interessante que se vai replicando aqui de um lado e vai replicando lá do outro, num outro ritmo, num outro... Não, é muito mais rápido se eu estiver fazendo isso simultaneamente. Nós temos 3 bilhões de pares de base para replicar toda vez que uma célula nossa quer se dividir. Então, você imagina, tem que ser rápido. Não dá para ser, tem que ser para ontem, né? Imagina um zigoto humano chegando em um feto. Um zigoto, uma célula única, chegando em um feto. Quantas divisões celulares estão acontecendo ali para eu partir de um zigoto e chegar em um bebê de 3 quilos depois de 9 meses? Quanto tempo demoraria se a gente tivesse que essa replicação ser muito lenta? Não pode ser lento, o processo tem que ser rápido. Então, a nossa DNA polimerase replicativa, responsável pela replicação de fato, porque a gente já vai falar de uma outra aí, ela não é muito parecida com isso aqui, com um sítio catalítico só. Ela é mais parecida com isso aqui. 2 sítios catalíticos. Então, vamos pensar aqui no nosso DNA. Imagina que aqui tem um ponto, uma região do DNA em que eu vou começar a minha replicação. A gente chama esses pontos, que vão acontecer em humanos em várias regiões, né? A gente chama esse ponto de origem de replicação. É um ponto em que vai se iniciar. Vai começar o quê? Com a abertura. Pum, com a abertura dessas fitas, tá? Essa origem de replicação. Eu abro essa dupla hélice e gero o que a gente chama de bolha de replicação, só porque fica nesse formato de bolha, tá? Aí eu abro uma bolha de replicação. A partir daqui eu vou começar a replicar essas 2 fitas aqui de DNA parentais, tá? Quando eu abro e formo essa bolha, eu formo o que a gente chama de forquilha, tá? São 2 forquilhas que são formadas quando eu abro essa bolha. O que é forquilha, professora? Não entendi. Forquilha é só um nome, né, que está relacionado a esse formato daqui, ó. Esse formato em Y, tá? Essa abertura. Que é justamente isso daqui, ó, que se forma quando a gente abre a dupla fita. Só que não forma só uma, a gente forma uma de um lado e uma do outro lado. Então, a gente sempre que abre a fita de DNA, a gente forma 2 forquilhas, tá? E essas forquilhas, quando elas são abertas, ali vai começar a replicação. E aí chega a nossa DNA polimerase replicativa. Vai ter uma DNA polimerase replicativa que vai entrar aqui nessa forquilha e uma outra vai entrar na outra forquilha. Então, sempre que eu abro, eu vou ter 2 forquilhas, vou ter DNA polimerase replicativa chegando nessas 2 ali, e aí elas vão seguir
a replicação. E elas vão seguir no sentido, né, que vai estar da abertura da forquilha. Se eu abrir aqui no meio, agora eu vou ter que cada vez abrir mais o DNA, né? Vou tendo abrindo ele, ao longo dele, eu vou abrindo e replicando, abrindo e replicando, para no final formar duas moléculas. Então, essa forquilha de cá, ela vai nessa direção da abertura da fita, e essa forquilha de cá vai nessa direção da abertura da fita, tá? Então, cada forquilha vai em direção opostas, tá? Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Isso vai estar sempre acontecendo. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que acontece em uma forquilha, mas lembra que está acontecendo do outro lado, na outra, no sentido oposto, tá? Tá? Na direção oposta, indo para outra direção. Mas, para simplificar, vamos olhar uma forquilha só. Vamos olhar só um lado, tá? Vamos olhar só um lado. O lado de cá, tá? Então, a gente tem aqui a nossa fita de DNA parental azulzinha, que vai ser usada de molde para formar novos filamentos de DNA que vão se complementarizar. Um novo filamento vai complementarizar com esse e um novo filamento vai complementarizar com esse. E eu vou seguir no movimento da minha forquilha. Ela vai abrindo esse DNA aqui nessa direção de cá, né? E aí, quando eu chegar lá até o final da minha molécula de DNA, pronto, tenho duas fitas idênticas uma à outra, cada uma carregando um filamento parental e um filamento recém-sintetizado. Ok. Mas, pessoal, vamos pensar aqui. Se eu tenho a DNA polimerase necessariamente indo no sentido 5 para o 3' num lado, numa fita, e 5 para o 3' também na outra fita, professora, se elas estão em conjunto, esses dois cernes catalíticos, se ela vai em conjunto seguir o movimento da forquilha em uma só direção, tem alguma coisa errada, professora. Por quê? O que acontece? Se eu tenho que seguir no meu movimento da forquilha, eu vou ter um filamento que eu vou ter o sentido de síntese do 5 para o 3' acontecendo no mesmo sentido do movimento da forquilha, e aí eu até entendo. A polimerase está indo para cá, e aí ela tem que sintetizar do 5 para o 3', e ela vai do 5 para o 3' nesse sentido aqui. Sintetizando. Ela vai lá, ó, adicionando, nesse sentido mesmo do movimento que ela está fazendo. Mas o outro filamento, a gente concordou que no outro filamento, para chegar na síntese do 5 para o 3', eu vou ter que necessariamente estar num sentido de síntese oposto a esse aqui. E aí eu vou ter sempre, então, um filamento que vai estar no sentido de síntese oposto ao movimento da forquilha. E aí, esse filamento, a gente vai chamar ele de filamento descontínuo. Em inglês, ele é chamado de filamento lagging, de lento, tá? O filamento lento, em que a replicação vai ter que ser um pouco mais lenta, porque a replicação vai estar acontecendo no sentido oposto ao do movimento da forquilha. É como se a DNA polimerase, vocês estão vendo a minha câmera? Dá uma olhadinha aqui na minha câmera. A DNA polimerase, ela está indo nesse sentido aqui, tá? Beleza. Mas, se ela está sintetizando no mesmo sentido do movimento, é ótimo, porque ela vai só aqui, ó, no mesmo sentido, direto. Continuamente, ela vai fazer essa síntese. E por isso a gente chama esse filamento do mesmo sentido do movimento da forquilha de contínuo. E o outro lado? Do outro lado, a polimerase, o cerne catalítico, né, dessa polimerase, ele vai estar fazendo algo um pouquinho diferente. Ó, a polimerase vai se movimentar para cá. Ela está se movimentando para esse sentido, é o deslocamento dela. Mas a síntese vai estar acontecendo para lá. Ela vai estar fazendo assim. Como se ela estivesse sintetizando de pouquinho em pouquinho. Ela só vai conseguir sintetizar, na verdade, de pouco em pouco. E ela vai dar... É ela que vai, na verdade, esse filamento é que vai um pouco travar
né, vai deixar um pouco mais lento esse processo, porque ela vai estar sintetizando, e por isso chamado de fita lagging no inglês, né, lento. Ela vai estar sintetizando de forma descontínua. Ela vai estar nesse deslocamento para um sentido e sintetizando para o outro sentido. Calma, a gente já vai entender um pouco melhor. Vamos rever. Primeiramente, é importante que vocês entendam que a gente tem um filamento contínuo e a gente tem um filamento que vai estar... a gente vai ter um filamento que vai estar sendo sintetizado continuamente, e a gente vai chamar ele de filamento contínuo. E a gente vai ter um filamento que vai estar sendo sintetizado descontinuamente, e a gente vai estar chamando ele de filamento descontínuo, tá? O que é o filamento contínuo? É o filamento que vai estar sendo sintetizado do 5 para o 3' no mesmo sentido. Então, o sentido de síntese dele, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele está sendo sintetizado no mesmo sentido do movimento da forquilha. Mesmo sentido do movimento da forquilha, tá? Então, se eu estou indo para lá e eu estou sintetizando para lá também, é mais fácil. Eu sintetizo continuamente esse filamento. Já vamos entender como é que é feita a forma descontínua. Se eu estou sintetizando a outra fita, a gente concordou que quando eu for sintetizar a outra fita, eu vou estar no sentido oposto, porque eu vou manter o meu 5 para o 3, porque o 5 para o 3, ele se mantém. A DNA polimerase só sintetiza do 5 para o 3'. Lembra que do 5 para o 3' é o sentido da sua vida agora. Então, você vai ter que relembrar sempre que ela vai sintetizar do 5 para o 3'. É o sentido que ela vai fazer a síntese, tá? Então, se ela vai necessariamente sintetizar do 5 para o 3', no outro filamento que tem polaridade inversa, polaridade oposta, ela vai estar sintetizando no sentido oposto. Só que o deslocamento vai ser nesse sentido de cá. Ela não vai ir para lá, não. Ela vai estar andando para cá, junto com a forquilha, junto com todas as outras proteínas que a gente já vai falar aqui, que também vão ajudar ela a fazer a síntese. Agora, vamos entender como que é essa síntese descontínua. Não entendi muito bem como é que ela é descontínua. Bom, quer dizer que ela vai ter que acontecer em trechos, em segmentos curtos. Ela não vai acontecer direto, continuamente, como é o caso desse filamento aqui contínuo, que vai continuamente sendo sintetizado no mesmo sentido aqui, ó, da forquilha de replicação. Está sendo mostrada a forquilha aqui, né? A gente está abrindo o DNA para cá, continuamente sintetizado. Desse lado de cá, a gente vai ter o quê? A síntese acontecendo de forma, né, com o sentido de síntese oposto ao do movimento da forquilha. Sentido oposto ao do movimento da forquilha. E então, a gente vai ter isso acontecendo, só vai ser possível de acontecer em trechos, tá, pessoal? Só vai ser possível de acontecer em trechos. Então, ela vai conseguir sintetizar um pedaço, depois ela vai ter que pular para um outro pedaço para fazer essa síntese. E em trechos ela vai fazer isso, em pequenos trechos. Esses pequenos trechos são chamados de fragmentos de Okazaki, tá? Eles são chamados de fragmentos de Okazaki. E esses fragmentos, em cada um desses fragmentos de Okazaki, como ela vai ter que fazer um trecho, depois recomeçar em um outro trecho, fazer um trecho, recomeçar em outro trecho, lembra que a DNA polimerase ela não consegue começar, ela consegue continuar. Então, se ela só consegue continuar, quer dizer que ela vai precisar de bastante primer, iniciador, ao longo dessa fita descontínua. Então, vejam que cada fragmento de Okazaki, que a gente chama desse trecho, né, é o quê? É um trecho que foi sintetizado com o primerzinho. Depois, ela vai precisar de um novo primer para começar de novo, porque ela vai fazer sempre isso em trechos, tá? Mas não entendi essa questão do trecho. Já vamos entender. Para fazer essa síntese em segmentos, em trechos, a DNA polimerase faz uma gambiarra, que é formar uma alça. O que ela faz? Ela forma uma alça, ela enrola essa fita que vai ser usada de molde, né?
para que ela possa, então, pegar essa fita, tá? No sentido que ela está se deslocando, tá? E aí ela consegue, então, seguir para cá, para o sentido de movimento da forquilha, ó, o descontínuo é esse aqui, né? Mesmo sentido. Esse lado de cá é que a gente tem o nosso filamento descontínuo. Com essa alça aqui sendo formada, tá? A polimerase consegue andar para cá, que é o sentido que ela está se movimentando, ela consegue andar para cá, e aí essa alça ela vai, vamos dizer assim, diminuindo. E aí ela consegue andar para cá e fazer isso aqui, ó, mostrando a câmera. Ela consegue formar essa alça e fazer assim, ó. Depois, só que isso vai ser em algum trecho, ela não vai conseguir formar uma alça do tamanho do DNA. Então ela vai fazer uma alça que é um trecho, que ela vai conseguir fazer esse movimento. Vai ter um momento que ela não consegue mais, que a alça terminou de fazer a síntese daquela alça, ela vai ter que formar uma nova alça. Ela forma uma nova alça e aí ela faz de novo aquele segmento. Mais um fragmento de Okazaki formado. Tá? Então, aqui está o fragmento de Okazaki antigo, que já foi formado, o que está sendo formado aqui, né? E por aí ela vai fazer a síntese nesse sentido aqui, tá? Vamos ver um vídeo, que é para ver se vocês conseguem compreender melhor, que aqui, esse vídeo, ele mostra justamente a formação da alça. Ó, a gente vai ter aqui, nesse vídeo, né, o DNA que está parental, que está sendo aberto, é esse daqui, tá? Aí a gente tem uma proteína, que a gente já vai falar dela, que está abrindo essa fita ali na frente. Eles têm a nossa polimerase replicativa, que são os cernes catalíticos delas, são esse roxinho de cá, que está sintetizando um filamento continuamente. Observem como que está sendo continuamente, ela só se movimenta no mesmo sentido, tá? E o cerne catalítico do lado de cá está fazendo em trechos essa polimerização aí, essa síntese em trechos, tá? Formando alças. Ela vai formar uma alça, vai sintetizar, vai formar mais uma alça, vai sintetizar, e vai nesse processo. Isso vai recomeçando. Formação de alça, sintetiza. Formação de alça, sintetiza, tá? Vejam aqui que, na verdade, aqui é uma questão de referencial, né? A gente fala que a forquilha se desloca, porque, de fato, ela se desloca ao longo do DNA, mas aqui ela vai estar parada e o que vai estar se deslocando aqui vai ser, na verdade, o DNA, só para ser mais fácil de se observar, né? Vamos lá. Bom, aqui, vejam, aqui, síntese contínua, aqui está sendo formada a alça, e ela está sintetizando, veja, daqui para cá. É oposto ao que está sendo feito aqui. Olha lá. Terminou esse trecho, soltou, formou uma nova alça. Terminou esse trecho, tá vendo? Agora está sendo formada uma alça mais à frente, ela vai pegar mais à frente e vai continuar. Pegou mais à frente e vai continuar. Mais um trecho que ela está sintetizando. Ó, agora está sendo mostrado na perspectiva da proteína mesmo, né? Aqui está sendo a proteína que está abrindo a hélice. O roxinho é que são os nossos cernes catalíticos, que estão ali, esse aqui com o contínuo e esse aqui com o descontínuo. Ela vai sintetizar um trecho, quando ela termina o trecho, ela solta e pega um novo trecho, mais uma alça que foi formada. Ó, pegou uma nova alça. Trecho que está sendo formado, terminei esse fragmento de Okazaki. Pega uma nova alça. Formando a síntese, mais um trecho, novamente. Deu para entender, pessoal? Ficou mais claro de entender? E a gente precisa ter, necessariamente, um filamento sendo sintetizado continuamente e o outro em trechos, tá? Beleza. Bom, não é só a DNA polimerase replicativa que faz a replicação do DNA, tá? Não é só ela sozinha não consegue fazer essa replicação. Ela precisa do auxílio de outras proteínas, outras enzimas, principalmente algumas proteínas, para realizar essa replicação. O conjunto de proteínas que faz a replicação a gente chama de replissomo. E é importante que vocês saibam a principal função de cada uma dessas proteínas que formam um replissomo, tá? A primeira delas é a nossa polimerase replicativa, a DNA-POL. Às vezes a gente fala de POL, né? Abreviando polimerase para POL.
A primeira delas é a nossa pol replicativa, que a gente já falou. Ela também pode ser chamada de holoenzima, porque ela é formada por várias subunidades. Vocês viram ali no vídeo, né? A gente não fala muito de todas essas subunidades, porque também acho que é muita coisa para a gente falar. Mas o que é mais importante saber é que ela tem 2 cernes catalíticos, tá? E ela é a DNA pol 3, que a gente chama, porque ela foi a terceira a ser descoberta. Basicamente isso, por isso veio o número 3. Mas, de fato, a pol 3 é essa que faz a replicação, que tem 2 cernes catalíticos, que, de fato, faz a síntese, que faz o processamento de milhões, milhares de nucleotídeos por segundo para ser capaz de a gente conseguir replicar o nosso DNA a tempo, né, da nossa célula fazer a sua divisão celular e tudo isso, tá? Mas ela sozinha, né, não consegue ser tão processiva assim. E aí vem uma outra proteína que é importante, que são os grampos beta, tá? São chamados de grampos beta em procariotos, e em eucariotos são chamados de pCNA, mas isso aí não importa muito. O que importa é saber que existem proteínas em formato de grampo, chamadas de grampos beta, que auxiliam a DNA polimerase a prender a DNA polimerase no DNA, para que ela possa o quê? Não se dissociar facilmente. Imagina a polimerase lá fazendo a síntese, dali uns 20 nucleotídeos que ela adicionou, ela se dissocia. Aí volta, tem que associar de novo, tá? Então, esses grampos, eles prendem a DNA polimerase dessa forma aqui, ó. Imagina um cerne catalítico da DNA polimerase. Essa proteína em forma de grampo, ela se associa a essa polimerase. Aqui no nosso vídeo, seriam essas proteínazinhas em verde aqui. Essa daqui, ó, que tá junto do cerne, tá vendo? Ó? Ela sempre está associada ao cerne catalítico para prender a DNA polimerase no DNA e fazer com que ela processe milhões de nucleotídeos sem se dissociar, sem perder a afinidade pelo DNA, tá? Essa é a função do grampo, prender. Simples de gravar, né? O grampo prende a DNA polimerase replicativa ali no DNA, tá? Torna essa ligação mais forte. A Aline falou que não entendeu o replissomo. Você já vai entender melhor, Aline. O replissomo é o nome que se dá ao grupo de proteínas e enzimas, enfim, que fazem a replicação. É o replissomo, só um nome mesmo que a gente dá a esse grupo de proteínas que a gente está vendo aqui. A gente falou da DNA pol replicativa, que é a mais importante, e agora a gente vai falar de algumas outras acessórias que vão ajudar ela a fazer replicação. Então, falamos do grampo. A próxima proteína que ajuda é a proteína que vai produzir aqueles iniciadores. Que vai produzir os iniciadores. Não falamos que a nossa DNA polimerase não consegue começar, ela só consegue continuar? Então, ela precisava de um iniciozinho, ela necessariamente vai precisar de um iniciozinho, de um iniciador, que em inglês a gente chama de primer. E por isso, a enzima que vai ser a que vai produzir esse primer vai ser chamada de primase. Simples de gravar. Primase é a que produz o primer para a nossa DNA pol usar. Esse primer, pessoal, ele não é feito de DNA, exatamente. Ele é feito de RNA. A gente já vai falar mais de RNA na próxima. Então, isso quer dizer que a primase, ela é uma RNA polimerase. Ela vai produzir um iniciozinho, tá? Um iniciadorzinho, que é esse em vermelhinho aqui, que vai ser de RNA, não vai ser de DNA. Mas a DNA polimerase não está ligando para isso, não. Ela tem, o RNA vai ter uma ponta 3' OH, a gente já vai ver que o RNA é muito parecido com o DNA na próxima aula. E ela vai conseguir continuar a síntese a partir desse 3', tá? Então, ela consegue usar ele como iniciador, mesmo ele sendo um RNA e não DNA, tá? Claro que a primase vai trabalhar mais no filamento descontínuo, porque esse filamento que ocorre a síntese em trechos, em cada trecho vai precisar de um primer. Então, ele vai precisar de mais primers ao longo da síntese do que o contínuo, porque o contínuo só vai precisar de um primer lá no início. Lá no início. Depois, ele vai seguir direto. Não vai precisar mais de primer. Ela vai conseguir continuar, porque ela continuamente vai fazendo a síntese, tá? E aí nós temos a próxima enzima de importância, que é a nossa DNA polimerase. A DNA polimerase 1, que é diferente da nossa DNA polimerase 3, a DNA pol 3,
é a nossa replicativa, a nossa grande enzima com 2 sítios catalíticos que faz, de fato, a síntese dos filamentos. A POL1, ela é uma DNA polimerase, mas ela tem uma outra função dentro da replicação, que é o quê? Remover os primers de RNA. Então, você imagina, depois no final da replicação, se a gente não tivesse a POL1, ao longo do nosso DNA, a gente teria trechinhos de RNA no meio ali, o que não é nem um pouco interessante, tá? Nem um pouco interessante. Então, a POL1, ela tem uma função de remover, de tirar esses primers de RNA e colocar DNA no lugar, polimerizar DNA no lugar. Então, quando ela remove um primer que está aqui, vamos lá, removeu, fica um trecho que não tem DNA aqui complementarizando. Ela usa a pontinha 3' OH que está aqui e amplifica ela, e bota no lugar que tinha um primer antes, ela bota no lugar DNA. Vai removendo esses primers aí ao longo, né, do processo da replicação. Por fim, vem uma outra enzima atrás da POL1, fazendo a última ligação, tá? Ela meio que sela os cortes, né? Vamos dizer assim, a polimerase corta esse trechinho de RNA fora, coloca DNA no lugar, mas fica um finalzinho, falta uma última ligaçãozinha desse trecho com o outro trecho. E a ligase é uma proteína que vai justamente fazer a ligação, essa ligação final. Ela vai selar essa última ligação aqui, tá? E nós temos as helicases. As helicases são as enzimas que vão ser responsáveis lá na frente, lá do início da replicação, vão ser responsáveis por abrir a dupla fita. Tá? Elas vão ser responsáveis por abrir a dupla fita. Então, a dupla fita de DNA ela tem que ser aberta para depois a POL, né, nossa POL3, vir fazendo a síntese. E a helicase, justamente esse nome hélice, ela é que desfaz a hélice, ela quebra as hélices, quebrando as pontes de hidrogênio que estão acontecendo aqui. Tá? Então, ela vai abrindo. É ela que vai na frente. Naquele vídeo também tem ela ali na frente, que é uma proteínazinha azul, que ela está ali abrindo essa fita. E nós temos também, por fim, mas não menos importante, as proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, tá? Então, se a gente abre a fita com a helicase, a gente vai gerar o quê? DNA que não está ligado ao outro, ao seu complementar, né? Então, DNA que a gente chama de unifilamentar, filamentos únicos, né? Simples de DNA, que vão ficar expostos inicialmente para poder chegar à polimerase, né? E fazer a cópia, né? Sintetizar o complementar ali. Como eu falei para vocês, o DNA unifilamentar, quando ele não está complementarizado, ele não fica em formatinho de hélice bonitinho. Ele vai formar aí estruturas diferentes. Ele vai complementarizar ele com ele mesmo, vai ficar com toda uma estrutura esquisita, que se a DNA POL chegar até, né, essas estruturas, vai complicar um pouco a função dela. E aí essas proteínas são proteínas que se ligam a DNA unifilamentar. Elas têm afinidade por DNA unifilamentar. Apareceu o DNA unifilamentar, ela se liga. Aí ela o quê? Protege esse DNA e também ajuda com que esse filamento não forme essas estruturas aí que podem atrapalhar. Então, vejam aqui que são essas proteínas aqui, essas bolinhas, elas vão ali se ligando sempre para poder a DNA polimerase passar, a forquilha de replicação ali chegar ali a DNA polimerase e conseguir fazer a complementarização, tá? A última enzima que está aí dentro do replisomo, mas que não trabalha exatamente na forquilha de replicação, é a topoisomerase. A topoisomerase é uma enzima que trabalha atrás da forquilha de replicação. Ela trabalha lá na contenção de danos. Ela fica ali ó, só na contenção de danos ao DNA por conta da passagem da forquilha. Então, vamos supor aqui ó, uma dupla fita. Abri uma bolha, fiz uma abertura. Quem é que abre? A helicase abriu aqui e está abrindo na nossa forquilha de replicação para cá e na outra também para cá.
ela está abrindo essa dupla fita de DNA, abrindo esses dois filamentos. O que vai acontecer quando eu pego, né, uma dupla hélice assim e puxo e abro? O que vai acontecer? As hélices que estão, né, esse formato helicoidal que está aqui depois da forquilha, ele vai começar a se fazer super hélices, né, se super helicoidizar. Tá? Ele vai começar a fazer super hélices, uma por cima da outra. Isso vai como se fosse tensionar a molécula de DNA. Olha, as superhélices que são formadas por conta da abertura da forquilha de replicação. A topoisomerase, ela vai aqui atrás da forquilha de replicação, contendo esses danos, estabilizando essas superhélices, tá? Ela faz isso quebrando e religando essas moléculas de DNA para poder desfazer, né, essas superhélices, tá? Agora, Aline me falou aqui da questão do replissomo. O replissomo, Aline, é isso aqui, ó. É o conjunto de enzimas que está aqui, ó, trabalhando para que a replicação aconteça. São as principais, né, enzimas e proteínas que estão associadas à replicação do DNA. O que eu preciso que vocês saibam é que elas em conjunto é que fazem esse trabalho. E minimamente vocês saberem, né, sintetizar a função de cada uma. A gente tem a nossa Pol3, né, que está aqui, que é essa proteína grandona, com 2 cernes catalíticos, com 2 sítios ativos, cada uma replicando um filamento de DNA, né? Aqui é aquela que a gente falou bastante. Quem está abrindo a fita aqui na frente? A helicase, né? Quem abre a fita na frente. Logo depois, a primase está lá produzindo os primers, sintetizando o primer para poder a nossa DNA pol conseguir, a partir deles, fazer a síntese. Temos um filamento sendo sintetizado continuamente e um outro descontinuamente com a formação da alça, né? Beleza. Temos os grampos beta aqui ligados, associados à nossa pol3. Temos a nossa DNA pol1, que vem atrás, atua depois da pol3, removendo os primers que estão em vermelhinho aqui. Ela está aqui, ó, fazendo a remoção desse. Depois ela vai fazer a remoção do próximo. Conforme isso aqui vai andando, todo mundo vai andando e fazendo a sua função. A pol3 remove RNA, né? Remove esses primers de RNA, bota DNA no lugar e a ligase vem por último selando os cortezinhos, né, da fita de DNA. Além disso, a gente tem a nossa topoisomerase atrás da forquilha estabilizando o DNA, né, as hélices do DNA, e essas bolinhas brancas aqui é que são as proteínas de ligação ao DNA unifilamentar, para estabilizar ele, né, manter ele ali estável para poder receber a pol3 que vai replicar. Beleza? Isso daqui é o conjunto, esse é o replissomo. E assim funciona a nossa replicação do DNA em todos os seres vivos, nas bactérias, nos eucariotos. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Agora a gente chegou ao final da aula, eu vou ter que parar a aula por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho de replicação, citando algumas especificidades da replicação em eucarioto. É pouca coisa, né, que falta para a gente poder finalizar. A gente vai finalizar na aula que vem, depois a gente vai começar a falar de expressão gênica, né, da parte de transcrição e tradução. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pode falar ou escrever também. A Aline conseguiu entender o que é o replissomo? Beleza, Aline, perfeito. A Giovana não lembrava da topoisomerase. Não tem problema, Giovana. A ideia é trazer conteúdos novos. Você sabia que a gente tinha um filamento contínuo e um descontínuo? Também não, né? Tudo novidade. Aqui eu trago revisão do ensino médio e novidades para vocês. Também, algumas informações a mais, para a gente ir um pouquinho além e conseguir compreender alguns aspectos aí genéticos que a gente vai falar um pouco mais depois, das doenças, né, das questões aí que estão relacionadas, tá? Mas você entendeu o papel da topoisomerase, Giovana, de uma maneira geral? Não muito. Eu queria tentar fazer o seguinte. Ó.
você que vai ser mais fácil do que eu te dizer, tá? Quero que você faça o seguinte. Não sei se você vai conseguir ver, eu peguei um elástico aqui. Pega uma fita que você tenha e faz, né, trança, né? Faz a dupla hélice aí com uma fita que você tenha, tá? Fixa essa parte, porque se você não fixar essa parte também não vai acontecer a questão. E aí, Giovana, com essa parte aqui fixada, você faz o seguinte, puxa e abre. Ó, vou mostrar de novo. Não sei se vai dar pra ver, porque aqui ficou péssimo. Eu posso tentar fazer isso melhor em algum outro momento. Ó, eu vou abrir a minha fita, tá vendo? Ó, a minha forquilha aqui abrindo. Eu vou abrir. Tá? Veja que as hélices que estavam formadas antes, elas não estavam mais frouxas, mais afrouxadas? Estava mais afrouxado, certo? Se eu pego, puxo isso aqui e abro, eu não forço, eu não tensiono essa parte aqui, eu não formo hélices mais apertadas, certo? Deu para entender? Então, é isso que acontece com a molécula de DNA. Quando você abre os filamentos, puxa e abre, você tensiona essa dupla hélice que está ali. E aí essa tensão faz com que essas hélices que estavam aqui, ó, super estáveis, direitinhas, elas façam super hélices, elas comecem a se enrolar uma por cima da outra, dessa maneira aqui, tá vendo? Esse tensionamento, tenta fazer aí, pega duas fitas de cetim, tipo, e amarra assim, né, dá um nozinho na ponta assim, de repente, para fixar, trança e depois puxa. Ela vai fazer, né? Vai tensionar. E aí a topoisomerase ela faz o quê? Ela atua nessas superhélices. Se não tivesse ela, a gente ia ter a molécula quebrando. De verdade. Tá? Um supertensionamento dessa molécula vai fazer com que ela, né, não seja positivo para a molécula de DNA. Então ela vai topoisomerase, isomeriza. Isomerizar não te traz um termo de estabilizar? Isomerizar. Ela está ali, ó, ajudando a estabilizar essas superhélices. Como que ela faz isso? Não precisa saber exatamente como que ela faz isso, mas ela faz isso quebrando, cortando e religando. Aí se você cortasse, né, você está vendo lá que está super tensionado. Eu corto, distensiono e ligo de novo. É assim que ela faz, é um dos processos que ela faz. Assim, cortando e ligando de novo. Professora, isso é em procariotos? Em procariotos e eucariotos, tudo isso aqui que eu falei. Só que esse exemplo aqui está mostrando um DNA circular. E aí vocês já sabem, já disse para vocês que o DNA circular é de procariotos, mas é só o exemplo que está sendo mostrado aqui. Da mesma forma, em eucariotos, você também tem uma superhelicoidização quando você abre a fita. E da mesma forma, os eucariotos vão ter topoisomerases lá estabilizando atrás da forquilha, tá? Aqui, por enquanto, é tudo nos dois. Como eu coloquei lá no início, aqui a gente tem replicação em procariotos e em eucariotos. Aqui tudo igual. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, a princípio. Um nomezinho ou outro que é diferente, mas eu acho que também não é tão relevante. Vocês ficam com tanta informação que vocês nem sabem a que dar atenção. Então, aqui, a princípio, tudo igual. Na replicação em eucariotos é que vai ter umas diferençazinhas na compactação do DNA, as origens de replicação e nas terminações do DNA por conta dele ser linear, tá? E a gente vai falar disso na aula que vem, que a gente já chegou ao final da aula, não posso continuar, tá? Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar. Se não, liberados, e eu finalizo aqui a aula. Tudo certo, então? Deu para entender, pessoal? Ficou muita dúvida? Vamos aos poucos, vamos continuando conversando, vamos estudando, vamos tentando fazer os exercícios, aí a dúvida aparece, aí a gente conversa sobre ela e a gente vai tirando aos pouquinhos, tá? Que bom. Hoje tem o ED, né? A Giovana falou. Exatamente, hoje eu vou liberar o ED, mas só no final do dia que eu vou conseguir fazer isso, pessoal, que eu tenho que montar umas gravações hoje ainda
Tem que liberar a gravação da aula de hoje para vocês também. E aí a gente vai, até o final do dia, eu entrego para vocês, eu libero lá para vocês o link dos EDs para vocês começarem a fazer. A entrega desse ED 1 e 2, eu não me lembro a data, mas está no cronograma. Está no cronograma. Está lá no AVA também. Deixa eu ver aqui. Já escrevi lá no AVA. EDs 1 e 2 é até o dia 13 de janeiro. Tá? O seu ED pode sair e voltar depois, né? A Aline perguntou. Não tem tempo, pode sair e voltar. Tá? É para vocês irem tentando fazer ao longo dos dias mesmo, sem problemas. Tá? E vão tentando só, não manda de cara.